Olá, meu nome é Mauro e seja muito bem-vindo. Hoje, nós vivemos em uma época onde os dados estão se tornando um ativo extremamente valioso. Tá bom, Mauro, mas como é que esses dados podem ser obtidos? Bem, existem várias formas, incluindo aí aquelas consideradas ilícitas. Mas, com certeza, um formulário em uma página web é uma das mais utilizadas. Veja que, em um mundo onde os dados são tão valorizados, de nada adianta ter muitos terabytes de dados armazenados se eles simplesmente não são confiáveis. E isso pode torná-los inúteis. Por isso, a validação de um formulário torna-se uma tarefa importantíssima, porque ela é uma das maneiras que nos ajudarão a garantir que os usuários vão preencher os dados da forma correta, fazendo com que eles possam ser realmente úteis em nossos aplicativos. O HTML5 introduziu novos mecanismos para formulários, o que torna a tarefa de verificação do conteúdo do formulário no lado do cliente, ou seja, no browser, mais fácil, pois regras simples podem ser implementadas de uma maneira direta, usando apenas HTML e CSS. Vamos passar para o Visual Studio Code para entender melhor como podemos fazer isso. Eu vou utilizar esse exemplo aqui, tá? Como se fosse um formulário de login. Aqui eu tenho dois campos que são validados. Então, primeiro, eles não podem estar em branco. O e-mail tem que ser um e-mail considerado válido e a senha tem que ter pelo menos 6 caracteres. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso passo a passo. Olha só, eu já retirei o que faz a validação aqui e eu queria só apresentar de forma rápida o CSS que está sendo utilizado aqui. Então, primeira coisa, o body. Tá, o body ele tem fonte tamanho 14, a altura da fonte é 21 pixels. O background color dele é esse cinza aqui que você está vendo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que aqui eu estou usando uma notação hexadecimal, tá certo? E essa notação é muito importante, porque a notação hexadecimal ela vai estar de acordo com o que se convencionou chamar de RGB seguro, né, ou Safe RGB. Então, isso garante que as cores que você determinar usando esse padrão aqui, elas serão reproduzidas da forma mais fiel possível nos diversos monitores, nas diversas telas disponíveis, tá certo? Então, ao invés de você usar o nome da cor, utiliza essa notação hexadecimal. Outra coisa também é que em fonte você vê esses nomes aqui. Então, esses nomes é uma lista das possíveis fontes que você pode utilizar na sua página web. Então, aqui é uma prioridade. Então, primeiro ele vai tentar Arial, se não conseguir, passa para Lúcida Grande, se não conseguir, ele passa para Lúcida Sans Unicode, e aí uma fonte sem serifa qualquer genérica, tá certo? Observar que, por que tem algumas que aparecem assim, sem aspas, e outras com aspas? É justamente porque aqui Lúcida Grande tem um espaço aqui entre eles, tá? Então, quando tem espaço no nome da fonte, você utiliza as aspas, tá bom? O formulário, que é esse espaço aqui, olha, ele tem a cor branca, então justamente você vai conseguir enxergar o formulário aqui. Ele tem uma margem, né, de 20 pixels em cima e embaixo, vai justamente dar esse espaço aqui entre o formulário e aquele título. E as margens horizontais estão automáticas, tá certo? E veja que quando eu faço isso, quando eu coloco que ele tem uma largura igual a 70%, né, da tela, ele aparece centralizado, ok? Então, ele tem também aqui um efeito que é esse aqui embaixo, esse efeito de sombra, que é conseguido por Box Shadow, tá aqui, ó, tá vendo? De novo aqui é a cor no formato RGB. E dentro do formulário eu vou usar um conjunto de fontes diferente, tá certo? Eu vou usar o mesmo tamanho, tá? Mas eu vou usar fontes diferentes. Então, Georgia, Times New Roman, mas aqui eu estou trabalhando com fontes serifadas. O H2 aqui, ó, o H2 ele tem
uma margem em cima e embaixo de 10 pixels e margem horizontal automática. E ele está alinhado no centro, text align, tá vendo aqui? Ó, ele fica dessa forma. Essa imagem que está aqui, ok? Eu fixei o tamanho dela com 70 pixels, coloquei uma margem também, né, de 10 pixels para ela e a margem horizontal é automática. Só que ela está dentro de uma seção e a seção aqui, ó, centraliza o conteúdo dela. Então por isso que a imagem aparece no centro do formulário. E aqui eu tenho a parte que estiliza o input e o botão, tá certo? Então o input ele tem a altura aqui de 20 pixels, ele tem uma largura de 97%, né, do formulário. O display dele é mostrado em bloco, para fazer com que ele apareça assim, né? O input sempre vai aparecer separado do label, ok? Ele tem um box shadow, esse box shadow que está aqui, tá? Não sei se no monitor vai conseguir ver, mas eu vou dar um zoom aqui agora. Ele faz uma sombra aqui, ó, tá certo? Nessa parte de cima aqui dele. Ele tem bordas arredondadas, tá aqui, com 15 pixels, ok? Então, em linhas gerais, esse aqui é o CSS inicial que a gente tem. E o formulário, ele está colocado desse jeito. Então, action não está definido, vai ser um método post. E dentro desse formulário eu tenho uma seção que eu usei para colocar a imagem, que é o logo, tá certo? E depois eu tenho label, input, que é isso aqui, label, input, e tenho esse botão que foi colocado aqui, tá certo? Então vejam que aqui não há nenhum tipo de validação feita. Então quer dizer que se eu deixar o formulário em branco, clicar no botão enviar, tá? Olha só, ele enviou isso aqui, né? A priori ele teria enviado isso daqui para o servidor. E aí a gente tem que pensar no seguinte, qual que seria o impacto de eu enviar um formulário em branco, um formulário sem dados? Você tem que imaginar que isso acarreta tráfego na rede. Então quer dizer que você vai fazer uma solicitação, fazer um encaminhamento, né, usando o protocolo HTTP. Isso aqui vai trafegar até o servidor e ele vai tratar isso. Mas veja que como ele está totalmente em branco, você vai gastar recursos de rede, recursos de servidor para verificar um negócio que poderia ter sido verificado ou poderia ter sido travado aqui no browser. Então é exatamente isso que a gente vai começar a construir agora. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: um formulário web de login, ele vai exigir que o usuário envie dados específicos para que esse login possa ser checado no servidor. Nesse caso aqui eu tenho o e-mail, né, que seria o equivalente ao nome de usuário, e a senha dele. Então veja que ambos devem ser informados. No HTML, para indicar isso, eu vou utilizar essa palavra aqui, ó. Tá? Required. O required, ele vai indicar que o input e-mail, ele é requerido, ele é required, ele é indispensável, tá certo? Se eu tentar enviar o formulário aqui novamente, olha só o que vai acontecer. Pimba, preenche esse campo. Então quer dizer, ele já começou aqui a fazer o processo de validação. Então, para a senha, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou transformar a senha em um campo required, ok? Então agora eu já comecei a validar, porque eu começo a impedir que os campos sejam enviados em branco para o servidor. Bom, se nós fizermos aqui um teste, olha só, eu vou digitar um e-mail aqui, né? mauro@ifto.edu.br, beleza. E aí quando eu for digitar a senha, né? Olha só o que está acontecendo. Né? Onde é que você já viu, né, os caracteres que a pessoa digitar numa senha, eles serem ecoados na tela dessa forma? Isso aqui, né, não funciona de maneira nenhuma, está totalmente errado. Então, como é que eu posso fazer para resolver esse problema? Aqui no HTML, lembra, eu posso determinar o tipo de entrada,
né? Então o input ele tem o parâmetro, o atributo type, tá certo? E ele tem vários valores possíveis. Dentre eles, ele tem um que é o que a gente vai precisar usar para essa situação, que é password. Então, olha só, agora, ao invés dos caracteres digitados serem ecoados na tela como vinham sendo, eles vão aparecer dessa maneira, ok? Então quer dizer que isso aqui já resolve aquela questão, né, dos caracteres da senha ficarem invisíveis. Eu também tenho um tipo específico, né, de entrada de dados para o e-mail, mas a grande vantagem de você usar o type e-mail não vai ser enquanto você estiver utilizando um notebook ou mesmo um computador de mesa, tá? A grande vantagem dele vai ser quando você utilizar um smartphone. Porque o que ele vai fazer? Ele vai trocar o teclado que vai aparecer na tela pelo teclado mais adequado para fazer a entrada de dados de e-mail. Então ele já vai ter visível ali o arroba, né? E quando você clicar e segurar ali o botão do ponto, ele vai aparecer .com, .edu, .br, ele vai aparecer, né, aqueles complementos ali que são os mais comuns, tá certo? Então usar o type e-mail, ele vai facilitar também a entrada de dados para o usuário. Isso tem um impacto positivo na usabilidade, na experiência do usuário. Pois bem, conseguimos evitar que os caracteres da senha apareçam na tela, também melhorar a experiência do usuário. Agora, algumas coisas aqui a gente ainda precisa pensar. Por exemplo, qual que é a quantidade mínima de caracteres necessário para o usuário colocar nessa senha? Porque veja, o required diz que o campo é requerido, então quer dizer que se a pessoa colocar um caractere apenas, ele vai satisfazer essa regra, tá certo? Mas poxa, você vai perder, né? Você vai gastar ali recursos de rede, vai gastar ali processamento do servidor para verificar uma senha que só tem um único caractere, sendo que provavelmente as regras de segurança que são implementadas pelo sistema afirmam que você tem que ter no mínimo 6 caracteres, por exemplo. Então não vale a pena. Então você já pode filtrar isso no browser do cliente. Então, uma das maneiras que você pode usar para fazer isso é colocando o seguinte atributo, min length. Então, quando eu colocar aqui isso, min length, significa que senha agora ele vai precisar de ter no mínimo 6 caracteres, tá certo? Para ser considerado válido. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria uma senha válida. Tá? Agora, no caso do e-mail aqui, ó, uma coisa interessante que a gente tem que ver é o seguinte. A validação aqui do HTML, olha só, se eu colocar assim, né, o que seria o nome de usuário arroba, quando eu clicar aqui em enviar, olha só, insira uma parte depois de arroba, né? A arroba está incompleta e veja que essa mensagem, eu não escrevi essa mensagem, isso aí já foi uma validação, né, uma mensagem de erro aí padrão que ele me mostra. Bom, o que é curioso é o seguinte, olha só, isso aqui para ele, né, para o browser, vai ser considerado um e-mail válido, ok? Então veja, eu tenho só arroba. Então eu tenho aqui 3 caracteres só, ok? E aí se eu preenchesse isso aqui, por exemplo, a senha e colocasse menos caracteres, olha só, né? Ó, aumente esse texto para 6 caracteres ou mais. Então quer dizer, ele te avisa também com relação à quantidade mínima de caracteres, ok? Mas aqui no e-mail a gente tem esse problema, né? Então eu posso ter e-mails assim meio estranhos. Ele considerou que isso aqui foi uma entrada válida. Então eu poderia aplicar aqui em e-mail, por exemplo, um min length também, sei lá, com 6 caracteres. Mas por que 6 caracteres, Mauro? Porque assim, imagina, usuário, arroba, precisa ter o arroba, o nome do serviço, ponto, e a identificação, né? Que não necessariamente é .com, pode ser .br. Então quer dizer, eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Tá, então quer dizer, o comprimento mínimo necessário seria 6, mas mesmo assim é questionável, porque
poxa, será que vai ter algum serviço de e-mail em algum lugar que vai permitir que o usuário crie um username com um caractere só? Será que alguém vai identificar um serviço de e-mail também com um caractere só? Então, quanto seria aqui o ideal para esse mini-length? Tá? Então, veja que há situações em que o mini-length ele não vai conseguir resolver tão bem. No caso da senha, ele conseguiu 6 caracteres, enfim, ele conseguiu resolver. Mas no caso do e-mail, a gente precisa de fazer uma validação de acordo com um padrão. Dado inserido pelo usuário, ele vai ser comparado com esse padrão para verificar se ele é correto ou não. Tá certo? Então, no caso aqui, eu já tomei cuidado de copiar o padrão aqui, ó. Então, para o e-mail, o padrão seria esse aqui. Veja só. Eu colocaria caracteres de A a Z, ou caracteres numéricos, ou ponto ou underline. Isso antes do arroba. Né? Depois do arroba, eu poderia ter caracteres, né, alfanuméricos, né, ponto. Posso trocar isso aqui? Não, tá o traço pode também. Depois disso eu tenho um ponto, ok? Essa barra aqui é justamente para... porque o ponto aqui dentro da expressão regular ele tem um significado, então aqui eu estou dizendo que o ponto não é o caractere de controle da expressão regular, mas sim um ponto que a pessoa está inserindo, ok? Depois eu tenho esse novo ponto, eu posso ter A até Z, no mínimo 2 caracteres. Então veja só, com isso aqui agora, isso aqui me permitiria, por exemplo, fazer construções melhores, né? Então, eu posso colocar um nome de usuário, assim, né? Mas, por exemplo, não permitiria nesse caso que o nome do usuário fosse assim. Quer ver? Olha lá. Tá vendo por quê? Porque o cifrão, o dólar aqui, ó, ele não faz parte aqui dos caracteres que são permitidos antes do arroba. Ok? Então não vou entrar em detalhes aqui sobre as expressões regulares, mas com certeza é uma construção bastante interessante, bastante poderosa que você pode usar em detrimento do mini-length que você tinha antes, tá bom? Mas, tá, olha só, aqui se eu tentar colocar um acento de, né, exclamação, como ele também não tá aqui, ó, ele não vai aceitar. Ok? E veja que o pattern aqui eu posso trocar aqui, ó, ao invés de mini-length, eu posso colocar pattern e colocá-lo dessa forma aqui, ó. Por exemplo, tá? Ele vai também funcionar da mesma maneira. Então, quer dizer, aqui eu estou colocando que são 6 caracteres, no mínimo. Ok? Então, aqui eu posso colocar usuário, @email.com, e aí se eu colocar aqui, ó, preencha esse campo. Então vamos preenchendo aqui, ó. Pronto. Coloquei os 6 caracteres, ele foi considerado como válido, ok? Então, há situações em que o mini-length vai resolver o problema e há situações em que talvez a gente vai ter que lançar mão da expressão regular por meio do atributo pattern. Veja só, eu acrescentei aqui mais 2 atributos, tanto para o e-mail quanto para a senha, ok? Foram eles o placeholder, tá certo? O placeholder, ele coloca essa mensagem que você está vendo aqui, uma mensagem dentro do input. Então, à medida em que você digitar, ela vai ser sobreposta, ela desaparece, ok? Então, isso vale aqui para os dois. Agora, eu acrescentei também, olha, title. Tá vendo aqui? Então, o title, ele é o responsável por mostrar uma mensagem quando o mouse ficar sobre o elemento. Tá vendo? A senha precisa ter no mínimo 6 caracteres. Então tá aqui, ó. É essa mensagem aqui, ó. Ok? A mesma coisa aqui no e-mail, ó. Tá vendo? Informe o e-mail que você usou no cadastro. Quando eu pausar, deixar o mouse aqui sobre o e-mail, é aquela mensagem ali
que vai aparecer, tá certo? Então veja, placeholder e o title, você pode usar ou não, é uma coisa para você acrescentar mais elementos, né, para informar o usuário o que ele tem que fazer. Agora, você também pode acrescentar descrições em CSS que vão melhorar ou vão modificar mais ainda esse feedback visual que o usuário tem. E para isso, a gente vai fazer algumas regras, na verdade, 3 regras CSS vão precisar ser inseridas nesse nosso código. Bom, a primeira providência que eu vou fazer é marcar para o usuário quais são os campos que são requeridos, tá certo? Então, para fazer isso, eu vou criar aqui, ó, vou criar uma regra para os inputs, assim. Só que não vou aplicar essa regra a todos os inputs, eu vou aplicar essa regra aos inputs que são requeridos, assim, ok? Isso aqui já vai fazer uma diferenciação. Porque veja, não necessariamente todos os inputs que eu tenho no meu formulário vão ser requeridos. Aqui nesse caso, os dois são, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar, eu vou deixar esses campos que são requeridos de uma forma diferente, para tentar deixar o mais claro possível que eles são realmente indispensáveis. Então, para fazer isso, eu vou eu vou configurar a propriedade URL, URL. Vou configurar a propriedade background, assim. Dentro dessa propriedade background, eu vou determinar primeiro uma cor, sim, ok, uma cor branca, e eu vou acrescentar uma imagem. Essa imagem ela vai aparecer aqui, tá certo, dentro do input. Então olha só, aqui as minhas imagens, eu tenho esse caminho relativo aqui que vai me levar para onde eu tenho as imagens. Então aqui eu tenho essa imagem aqui, o asterisco 10, tá? Veja, isso aqui é uma imagem do tipo PNG que tem 10 pixels de largura por 10 pixels de altura, ok? Então quando eu acrescentar aqui, aí você fala, nossa, né? Então ele repetiu, na verdade, essa imagem asterisco 10 aqui dentro do input todo. Então, para evitar essa repetição, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no repeat, assim. Veja que ele está bem clarinho, ele está bem no cantinho aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicioná-lo em um local diferente, tá? Que vai ser o quê? Vou dar uma margem para ele ali de 98%. Então, ele jogou para cá. Ok? Então, o que aconteceu? Como aqui e-mail e senha são inputs requeridos, né, foram marcados com required, o asterisco vai aparecer aqui, beleza? Então a gente já começou a fazer customizações nele. Agora, eu também quero fazer customizações quando os valores forem válidos e os valores forem inválidos. Então, como é que eu faço essa implementação aqui no CSS? Quando o usuário informar um valor válido, o que eu vou fazer? Aqui veja, antes eu coloquei input, mas eu poderia ter colocado form input do mesmo jeito aqui, tá? Porque eu só estou customizando os inputs que estão dentro do formulário. Porque talvez eu poderia ter inputs fora do formulário também, mas eu vou deixar dessa forma. Então, seguindo a mesma ideia, então form input, né? Já que eu quero, de novo, customizar os inputs que estão dentro do nosso formulário, eu quero que quando um campo requerido for considerado válido, eu vou utilizar as regras que eu vou colocar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou copiar esse código, é o seguinte, eu vou mostrar uma imagem para o usuário também, só que não vou mostrar a mesma imagem, né? Não vou mostrar o asterisco, que o asterisco no caso aqui, ele está relacionado com alguma coisa que, enfim, não é válido, aliás, está relacionado com o fato do campo ser requerido. Mas aqui eu já estou imaginando o seguinte, o usuário digitou alguma coisa e essa alguma coisa foi considerado válido. Então, o que eu precisaria colocar aqui? Eu vou colocar essa imagem, tá certo? Então, olha só, para a gente ter uma ideia, então ó, a pessoa vai digitando a senha, quando chegar ali no 6º caractere, opa, aqui, apareceu isso aqui, tá vendo?
Então isso aqui já dá um feedback visual para a pessoa, né? Então ele não vai precisar clicar no botão Enter para saber se está certo ou não, ok? Outras coisas que eu posso acrescentar aqui, por exemplo, quando ele estiver correto, eu posso colocar um border color aqui, é uma cor verde, né? O verde aqui, eu vou usar esse código aqui, 2892, um F? É isso? É, beleza, ficou verdinho. Então aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ele vai ficar verdinho quando você sair dele, tá vendo? Então a mesma coisa vai ser com o e-mail. Então se eu colocar... Olha, foi considerado válido, tá vendo? E a senha também foi considerada válida. Beleza. Agora, quando for considerado inválido, o que eu vou fazer? Bom, eu vou construir uma regra muito parecida, tá? Eu vou copiar esse código aqui para a gente poder ganhar algum tempo. Então aqui ao invés de válido vai ser inválido. Aqui eu vou trocar a figura que está aqui, né? Pela figura que indica que o que foi digitado é inválido. E vou trocar essa cor aqui também. Eu vou colocar uma cor vermelha, né? Então aqui o vermelho vai ser o que? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. É B0 3535. Vamos ver. Oh, beleza. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Tá considerado inválido, né? Porque, enfim, não foi digitado nada. Mas se eu colocar alguma coisa aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Se eu colocar a senha e ela estiver certa, ele fica dessa forma. E aqui ele fica desse jeito, né? Porque aqui ele está considerado inválido. Então na hora que eu colocar aqui para despachar, que eu clicar no botão, o que vai acontecer? Ó? Ele vai validar o formulário ou não e vai indicar o que ele precisa fazer, né? E veja que aqui, ó, o title ele é usado aqui também como informação adicional naquela notificação que aparece. Então veja, os passos que foram necessários para fazer a validação desse formulário de exemplo vão ser os mesmos que você vai utilizar em outros formulários. Lógico que aí você vai ter que observar quais são os campos que são requeridos, né? Se você vai ter que usar pattern ou se o mini length vai resolver o problema. E você vai ter que fazer essas customizações aqui também conforme for a situação, tá certo? Mas os princípios básicos foram mostrados aqui de forma que você consiga generalizar para diversas outras situações. Nesse tutorial você viu um exemplo que mostra como os campos de um formulário em uma página HTML podem ser validados usando apenas recursos disponíveis no próprio HTML e no CSS. Gostou do tutorial e quer assistir a outros vídeos do canal? O YouTube está mostrando agora duas opções para você. Basta escolher uma delas ou clicar no link para a página do canal que está na descrição do vídeo, tá certo? Se o conteúdo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, assinar o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir. Até uma próxima oportunidade e bons estudos!